Sobre o que nós falamos na semana passada, alguém lembra? Ofensa. Foi é necessário que venha ensinando. Mateus? As ofensas. Vamos abrir as nossas Bíblias, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, vamos ler os versos 35 a 39. Carta de Romanos 8, 35 a 39. O pessoal conhece isso, tem muita gente que citava isso de cor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pastor, tem um louvor, exatamente esse. Isso aí. Todo esse texto que o senhor leu. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu vou começar, vou deter no 37, mas eu vou começar o que Paulo está dizendo sobre o amor de Deus por nós. A gente passa na vida como cristão, frequenta a igreja, e isso se torna uma rotina, e nós somos mais levados a desenvolver uma religiosidade do que experimentar de fato o amor de Deus na nossa vida. Quando você entende um pouco do amor de Deus, Paulo diz que este amor, está lá em 2 Coríntios, se não me engano, 5 e 14, que este amor nos constrange. Então, enquanto você não entender a grandeza do amor de Deus por você, a nossa correspondência ao amor de Deus não vai ser à altura do que Ele nos ama, o que Ele espera de nós. Por quê? Porque nós tornamos religiosos. É 5,14, não é isso? Isso, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morremos. Tá? Então, é esse amor. E quando você sabe, veja bem, a Bíblia diz em Romanos 5 e 8 que quando nós éramos pecadores, Deus prova o seu amor para conosco, que morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Se nós naquela condição, Deus nos atinge com esse amor grande, e agora que nós somos filhos? Dá para entender? Se quando você não merecia nada,
Ele te ama extremadamente. Veja o verso 32 desse capítulo 8. Que ele deu. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quando Paulo fala quem nos separará, e ele faz uma resposta: será tribulação? Será angústia? E ele começa a responder, porque via de regra, quando estas coisas acontecem conosco, nós botamos a boca no trombone, reclamando. Deus tem sempre um propósito, nada Deus faz sem propósito. Olha o verso 28: todas as coisas cooperam Para bem daqueles que amam. Nós citamos, mas quando a coisa vem, você grita. Você não entende o amor de Deus por você. Mas aí também tem o daqueles que amam a Deus. Às vezes a gente não ama tanto como devia também, Mas né? tem que amar. É esse entendimento, porque tem hora, eu vou dizer o meu caso, tem hora que eu fico parado e fico me analisando: será que eu amo ao Senhor de toda a força, de todo entendimento, de toda a alma, como Ele merece? Se você olhar direitinho, o que você coloca na frente de Deus? Muitas vezes você coloca a família, muitas vezes você coloca profissão, muitas vezes você coloca filhos. Deus quer ser amado primeiro. O primeiro grande mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. E aí é para você pensar: você ama a Deus? Troca Deus por um churrasco, troca Deus por um cinema. Troca ou não troca, irmãos? Nós estamos vivendo num momento de esfriamento espiritual. As coisas têm mais valor do que Deus, que entregou para você o que Ele tinha de melhor. Ele nem pestanejou, Ele deu. E a gente reclama. O amor de Deus é muito grande, Ele garante. Capítulo 10 de João, versículos 28, ele diz o seguinte: que ninguém tem o poder de arrebatar-nos da mão dele. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, quando você se entrega a esse Deus, você tem uma segurança: só você pode sair da mão. Mas se você estiver abrigado e tiver em obediência à palavra, você pode ter uma garantia: ninguém, nem pessoas, nem o inferno pode arrebatar da mão do Senhor. Como Ele te deu liberdade, só você que pode. E tem muita gente saindo, porque não compreende a grandeza do amor de Deus. Acha, tem coisas que estão sendo valorizadas mais do que Deus. Capítulo 15 de João, versículo 9, versículo 13. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Como o Pai me amou, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. Depois 15. Já não vos chamarei servos, porque é 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. No capítulo 13, 1, ele diz que amou até o fim. Então o amor de Deus é um amor extremado por nós. Qual é o seu amor pelo Senhor? Gálatas
2:20, nós falamos há pouco tempo sobre isso. Ele mostra o amor sacrificial. Paulo diz o seguinte: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. É um amor sacrificial. Aquele que me amou e se entregou por mim. Agora, quando nós somos chamados pelo Senhor, com este amor grande que Ele tem por nós, Ele não quer que nós continuemos os mesmos bebês. E é por isso que de vez em quando vem tribulação sobre a nossa vida. Aí Paulo fala: será tribulação? Será que a tribulação é suficiente para nos afastar do amor de Deus? Por que vem? Vocês como pais, se você tiver um filho obediente e preenche toda a sua expectativa, você vai dar algum tipo de correção? Não precisa. Não precisa. A nossa caminhada, irmãos, ela também é assim. O escritor aos Hebreus diz que há o castigo para os filhos, porque Deus quer que nós participemos da santidade dele. Está lá em Hebreus 12:10. Porque Ele quer isso. Mas se você for obediente, viver o projeto dele, nada disso pode acontecer a você. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Santidade. Então Deus quer algo elevado para a nossa vida. Que você não seja uma pessoa comum, mas que você seja a santidade dele. Sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Então Deus quer nos elevar nesse nível. Aí Ele nos corrige. Mas se você andar, desenvolver a sua vida cristã, Deus não vai fazer isso. E há muitos caminhos, meios que nós desenvolvemos a nossa caminhada. Uma delas é a palavra de Deus, o alimento que o cristão precisa ser nutrido. Ler a palavra, estudar a palavra para crescimento. Antes crescei, está lá em 2 Pedro 3,18, antes crescei no conhecimento, na graça e conhecimento de Deus. Então é o desenvolvimento que nós temos que ter. Quando a gente brinca com estas coisas, a tribulação vem. O chicote come. Mas como Deus é amor, que nós falamos aqui, o bastardo ele não faz nada. O bastardo que não é filho não faz nada. Ele só corrige quem é filho. Mas eu não vejo a necessidade da correção quando você tem pessoas que passam pela vida, eles fluem na presença de Deus sem nada. Eu conheci pessoas que passam na presença de Deus, por quê? Dedicado, estudando, orando, jejuando. A vida dele, ele coloca Deus no primeiro lugar em tudo.
talvez ele tenha passado. E aí, veja bem, Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, quando ela sobrevier a nós temos que ter a certeza que este Deus que nos tem como filho e nos ama, Ele está providenciando o escape. Por isso que ele diz no 37, em todas estas coisas elencadas em cima, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Então, há uma certeza, nós podemos passar pontualmente, mas nós teremos vitória. Aleluia. Essa é a garantia. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Quando a gente não trabalha legal, a tribulação vem. Tribulação, Paulo diz em Romanos 5, que ela produz no crente paciência. Hein? Está lá no capítulo 5, versículo 3. A tribulação produz paciência. Então, quando a pessoa é muito impaciente, de vez em quando vem. Tudo porque a Bíblia manda que nós sejamos pacientes. E a paciência é experiência. Hein? E a paciência é experiência. E a experiência é a esperança, que não pode ser confundida. Então, por que eu estou passando? Então você tem que ficar antenado. Quando Deus dá uma tribulação, Deus quer uma melhora da sua vida. Para você ter ideia, a Bíblia diz que até Jesus passou. Capítulo 5, versículos 7 a 9 de Hebreus. Olha o que o escritor diz, que Jesus aprende a obediência. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então está dizendo que ele, sendo filho, ou filho de Deus, obediente, ele ora ao Pai e ele padece. Pedro, no capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: se Cristo sofreu, armai-vos vós também com este pensamento. Prepare que nós vamos passar por lutas também. Ele fala, se o filho não foi isento das tribulações, elas podem vir sobre nós. Não é isso? Leia aí. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer. Se ele sofreu corporalmente, prepare a sua mente para você, quando estiver debaixo da tribulação, não murmurar, porque aí ela dobra, o caminho é mais longo. Sai logo disso, aprenda, tenha sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita. Qual
Qual que você quer? Para que sejais perfeitos e completos sem faltar em Sem alguma faltar nada. Então ele está dizendo, a sua Bíblia, a sua Bíblia, ela não foi folheada toda ainda não. Ela é nova, hein? Pastor, foi. 4. É porque quando alguém vai ler, eu fico... Tiago 1, 2 a 4. Ela não foi folheada ainda não. Tem coisa que ela não leu ainda. Meus Depois irmãos, que você... Olha a ofensa. Olha a ofensa. Olha a Coitado. ofensa. Meus pastor. irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, qual é a razão das lutas que vêm? Deus quer nos levar a um estado de perfeição. Só que Tiago começa: tende por motivo de toda alegria. Só que quando a luta vem sobre nós, quem é que se alegra? Eu não. A Bíblia diz que é para alegrar. É que a gente, olha bem, não tem a visão que Deus tem. O que Deus quer com a aprovação? O que essa aprovação vai produzir na gente que vai só aparecer lá na... Isso aí. No versículo 7 diz que todos nós sejamos maduros e que não haja em nós deficiência nenhuma. Então o propósito de Deus é melhorar a nossa vida. E quando você não entende esse propósito, você reclama. E quando você tem esse no coração, você se alegra. Eu sei porque estou passando. Deus está querendo me elevar o meu nível espiritual. Toda subida, irmãos, todo degrau espiritual, há uma prova. O problema é quando a gente fica Há uma prova. Eu sempre digo o seguinte: nós recebemos uma salvação de graça. Aí Deus te deu a salvação. Todo crescimento custa um preço. Por isso que Tiago está dizendo: tende por motivo de toda alegria. Tem provação, tem tribulação. A provação nada mais é do que uma tribulação. É um desconforto que você passa na caminhada. Não, olha, eu vejo. Há uma coisa hoje que tira as pessoas do sério. Inconformidade. Você pensa uma coisa, a pessoa pensa outra. Não bate. Se você não tiver a graça de Deus, nós fomos criados para relacionar. Você não se relaciona, você se afasta. E o crente não pode fazer isso. Como você tem uma relação, você chega perto da pessoa, você fala uma coisa, ela responde totalmente o contrário, parece que nem te ouviu. E muitas vezes dentro da igreja, tá? Isso é uma aprovação. Isso é o mais leve. Aí vem doença, grana, família, desajuste. É o que está mais acontecendo hoje, tá? Desajuste familiar, marido e mulher, e também familiares envolvidos com drogas. Convive, pense uma coisa, é que a gente não está, graças a Deus, porque Deus tem nos protegido. Mas como eu convivo com a Breck, pense uma família que tem filhos. Tem pessoas aí, irmãos, que um dia desse estava conversando, cara, uma sumidade como advogado.
Ele fuma cocaína R$1.000 por dia. Chega a sair sangue do nariz. Mora aqui na Praia do Canto, pai com posse. Isso é ou não é constrangedor? Ou as pessoas sofrem ou não sofrem? Eu tenho um primo, tá na rua e não pode chegar perto da mãe, porque senão bate na mãe e mata a mãe. Então, essas coisas nós estamos convivendo ao nosso lado. Isso é uma tribulação. Mas a Bíblia afirma que para nós não recebemos nada disto, porque Deus não dá nenhum. Leia Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Deus permite a aprovação. A tentação, ela vem nossa, a origem humana ou origem diabólica. Você mesmo que vai. E se a gente olhasse o mundo espiritual, o conflito no reino dos ares é real. A Bíblia diz que nós temos a proteção, a armadura de Deus, que nos livra. Eu sempre estou pensando o seguinte, que você está no meio da guerra, você está recebendo flechada de todo lado. Você não sente, porque ela não te atinge, porque Deus livra. Paulo diz no 5:16, diz que 16 de Efésios, que o escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do diabo. É uma guerra. Por que você não recebe? Por causa da proteção de Deus. Agora, o que o diabo está fazendo ultimamente? A igreja está dormindo, não está observando. O diabo não está lançando flecha por fora, ele está por dentro. E tem muita gente ferida. Muitas pessoas no púlpito feridas, muitas pessoas no meio da igreja ferida e doente. Por quê? Porque a gente não leva a sério coisas da palavra de Deus. E toda coisa que você não leva a sério, Satanás usa contra você. É a usurpação daquilo que Deus te deu. Uma das coisas, vou falar aqui, as pessoas brincam com a ceia. Ceia do Senhor. Por isso que Paulo fala, tem muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Quando você não toma a sério a ceia. Ceia é um memorial, você precisa. Se você brigou com a pessoa, tem que acertar antes. Vem para cá, mete a mão, você sabe o que vai acontecer. Porque a pessoa não tem temor, aí o diabo pegou. O diabo pega esses momentos, irmãos. A nossa vida tem que ser uma vida de transparência. Se eu errei, eu tenho que ir lá e acertar comigo. Se eu venho para a ceia com a cara virada com o irmão, você pode saber, você vai ser prisioneiro. É sério. E hoje as pessoas estão perdendo o temor. E aí Satanás está só ferindo. Tem gente que já está insensível, cachorro de ferreiro, não sente mais nada. Antigamente tinha aquela bigorna, né? Você batia assim, aquelas faíscas de fogo, o cachorro ficava ali, no primeiro momento tremendo, depois o couro endurece, fica encroado, ele já não sente nada, bate aquela faísca de fogo. Tem muito crente assim. Já cachorro de ferreiro. Feridos só falando assim, que a pessoa se deixa ser feliz, se aborrece com qualquer coisa, ou porque ela feriu a outra. Dos dois
Ó, existem os dois lados. Os dois lados precisam de libertação. Quem está ferido por alguém, tem coisas tão banais que ferem pessoas. A pessoa, ela vai num estado de adoecimento que qualquer coisinha machuca, tá? E a outra não, porque ela não é tratada, ela sai ferindo. E o grande, o elemento que está provocando isso muito é a boca, a língua. Pessoas falam sem pensar. Depois que falou, é domínio público. Satanás pegou. As pessoas ouviram. Você não pode mais engolir aquilo que você falou. Por isso tem que ter cuidado com aquilo que você fala. Vai pro ar. Então, essas coisas são originárias. Muitas vezes, uma igreja que é o corpo de Cristo, os membros têm que tratar uns aos outros muito bem, porque nós tratamos assim os nossos membros. Esse dedinho não pode ter uma unha encravada que vai me perturbar, e eu vou correr atrás para resolver. E eu passo por cima das pessoas e não dou importância a elas. A igreja não deveria ser assim, porque você não entende o amor de Deus e o amor que eu tenho que ter para com os irmãos. Enquanto eu não conseguir viver o amor, eu vou reclamar. O amor suporta. Leia lá o capítulo 13, 1 Coríntios. O amor, versículo 4, o amor suporta, o amor não se soberbece, o amor não reclama, o amor, e a gente não arde ciúme. Se o cara não pensa como você, você já sai falando, aquele cara é... E aí, a dificuldade nossa é entender isto, irmãos, o amor de Deus por nós. Como nós vamos viver numa comunidade sem esse amor? Exasperado. Tem pessoas que andam furiosas com ela mesma. Você passou perto, ela destila veneno em cima de você. Tem pessoas que são pesadas, né? E tudo suporta. Tudo suporta. E hoje em dia não se contentam só em falar. Vão para a internet, disseminam troço. Esse negócio de rede, irmãos, é um perigo. Tem pessoas que pegam fake news aí e saem distribuindo como o cristão tem que ter senso. Pois é, capítulo 4, hein? Se ele distribui uma mentira, ele está mentindo junto. Está mentindo junto. Jesus disse: seja a vossa palavra sim, sim e não, não. O que passar disto é de procedência maligna. Quando você lança uma mentira, você está mentindo. A nossa natureza, e mentira é tão grave que Jesus disse lá no 8,44 de João, que é pai, o diabo é o pai da mentira. A natureza do crente mentiroso, a natureza diabólica, porque ele é o pai. Se nós fomos chamados para cá para ter natureza de Cristo, eu não posso nem pensar. Por que não cala? Paulo tem um capítulo, capítulo 4 de Filipenses, versículo 5, ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja uma pessoa moderável. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. A outra fala moderação. Perto está o Senhor. De todos os homens, perto está o Senhor. Perto está o Senhor.
Então tem uma vida moderada. Crente parece que quer lançar a primeira notícia, lança a mentira no ar e vai embora. Que é isso? Eu tenho visto aí, me colocar em alguns grupos, de vez em quando eu falo, meu Deus, por que não fala de Jesus, do amor de Deus, da salvação que há nele, a transformação que ele produz na vida do crente? Só quem faz isso é Jesus. Mas fica preocupado com tanto lixo que não sei nem se edifica. A nossa palavra tem que ser de edificação. Veja, quando Deus quer nos elevar o nível, Ele vai tratar conosco. Quando lá no livro de Jó, Satanás aparece nas barbas de Deus, e Deus fala sobre Jó. Ele fala do homem mais rico do Oriente, um homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Com todas estas qualificações, Deus permite que Jó passe por uma prova dificílima. Por quê, irmãos? Faltava alguma coisa na vida de Jó, e Deus testemunhou dele. É um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, homem íntegro. Não existe homem como ele. Lá no 42:5 ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas a provação levou ele mais perto de Deus. Ele disse: agora eu te conheço de outra maneira. Então o propósito de Deus é sempre assim. Nós pensamos muitas vezes, o evangelho que se prega hoje, pensa o seguinte, que Deus quer que os filhos dele sejam ricos, famosos. Deus quer que você seja santo. Foi para isso que ele chamou. Capítulo 4 de Tessalonicenses, versículo 3, ele diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então Deus tem um propósito: levar a nossa natureza igual a dele. É por isso que vem Lucas. Mas ao mesmo tempo, capítulo 10, versículo 13 de 1 Coríntios, a Bíblia diz que ele não permite que nenhuma provação ou tentação seja superior à nossa força. Leiam aí. Não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também os meios de saída para que possais suportar. Ele está dizendo: não veio nenhuma tentação humana, porque Deus não tenta, mas ao mesmo tempo Ele está vigilante na nossa vida. 10:13. Ele está vigilante sobre a nossa vida. Ele não permite que ela sobreponha a nossa força. E está dizendo, e Ele vai dar um escape, vai dar uma saída. Nós servimos um Deus que nos ama, nós somos filhos dele. Sendo Deus o nosso Pai e nós filhos, Jesus disse: vocês, sendo pais, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Se nós, por causa da filiação, nós sabemos contemplar os nossos filhos, e Deus a nós. Eu sempre estou dizendo, irmãos, que nós temos uma dificuldade, tá? Nesse trabalhar de Deus,
nessa aproximação com Ele, que é a ausência, a falta de visão. Nós não vemos Deus. Eu tenho percebido cada dia isso. Se uma pessoa com uma fama relativa aí te convocar, você está pronto, porque você vai sentar na frente dela e depois você vai dizer: eu fui e conversei com fulano de tal. Se Deus te chama para fazer qualquer coisa, você não está nem aí, porque você não vê. Por isso que a fé é importante. Eu tenho que trazer constantemente a presença de Deus real perto de mim pela fé. Aí você vê pessoas privilegiando pessoas e não Deus, porque Deus está longe, ao mesmo tempo está perto. 57:15 de Isaías diz o seguinte: eu sou o Senhor, que habito no alto e sublime trono, mas também habito no coração do contrito. Ele está. Eu preciso desenvolver esta fé. Qualquer dia desse eu vou falar outra vez sobre fé. E eu tenho trabalhado agora a fé do fruto, porque você tem muito tipo de fé. Fé do fruto é fé de experiência, fé de caminhada. Você não duvida de nada, da palavra nem que Deus fala. Se Deus falar, você obedece. A gente fica assim: será que é mesmo? Ou o negócio da minha cabeça, será? Não tem esse negócio todo aí? Fé fruto, irmãos, é a fé consistente. Nós andamos por fé e não por vista. Eu preciso, se eu tenho a presença de Deus, Ele na fé, eu vou ter temor. Por que as pessoas pecam? Quando estão lá no agarradinho, né? Tinha uma música aí, acho que no escurinho do cinema, né? Essa é do século passado. Pensa que Deus não está, porque não tem fé. Fica para lá e está lá e... porque não tem fé. Eu falei recentemente sobre Hebreus 4:13. Deus está vendo tudo. E quando você tem temor, você estremece, porque Deus está. Se eu não tiver fé, Deus não está. Aí você chega relaxadamente na casa de Deus, participa ou não participa, nós estamos diante do soberano, do Criador de todas as coisas. João, quando ouviu, ele meteu a cara no chão, de respeito e reverência. Nós precisamos disso. Quando você vai falar alguma coisa que vai ofender, você lembra: Deus está ouvindo, Deus conhece o seu pensar. A minha teologia de Hércules, todo pensamento que você tem estronda lá no céu. Pensou bobagem? Está lá, porque Deus conhece. Muitas vezes você não fala, mas você pensa mínimo uma porcaria, porque você não tem temor de Deus, porque Deus sabe. Agora nós estamos no carnaval, tem nudez para todo lado. Aqui está fechando. A partir de hoje já fechou. Amanhã já começam os blocos ali. As pessoas bebem um pouquinho, a compostura vai embora.
vergonha, faltando. Vai embora, vai embora. E aí, se você não tiver temor, meu irmão, é um prato. Aí você vê uma outra pessoa que passou pela provação e foi fiel ao Senhor, José. A partir do capítulo 37 de Gênesis, ele começa a ser jogado numa cisterna, dali vendido como escravo. Sendo escravo, ele procurou ser o melhor escravo, e a Bíblia diz que ele foi chefe na casa de Potifar. Ele trabalha na casa de Potifar por mais de 10 anos. A mulher dá uma investida sobre ele, quando não tinha ninguém. Eu falei aqueles dias, recentemente aqui, o que você é quando ninguém está vendo. Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, matou o cara. José estava sozinho, não tinha ninguém para ele olhar, ele fugiu. Hein? E muitas vezes nós fazemos a mesma atitude, olha para um lado, olha para o outro. Nós temos um Deus que vê, está sobre nós, precisamos ter temor dele. Ocupe o seu pensar com as coisas de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Se já ressuscitaste com Cristo, pense e busque as coisas de cima, se envolva com o Senhor. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Em Deus. E o é isso aí. Tem muitas pessoas assim. Deus precisou levar para 40 anos para tratar o caráter de Moisés, para ele voltar. Você está vendo? Mas Deus quer isto? Não, se ele estivesse pronto, não precisaria de 40 anos para tirar esse mal dele. Muitas vezes nós também estamos assim, estamos sozinhos, olhamos, a mulher dormiu, vai lá na pornografia. É ou não é? Mas Deus está vendo. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Nada. Então José passa, e aí você vê o cumprimento do versículo 28. Lá no 50, 20 ele diz: foi para isto que Deus me trouxe para cá, para preservar a vida de vocês, para preservar uma nação. Gênesis 50, 20. Aí o que é? Ele passou 13 anos de prisão, mas Deus tirou e levou para uma alta posição, e ele pôde trazer a família para cumprimento do propósito de Deus, estabelecer a nação de Israel sobre a terra. Tem tudo a ver. E ele é um tipo de Cristo. Ele foi vendido pelos irmãos, desprezado pelos irmãos. Jesus foi tudo isso, mas ele não pecou. Jesus também. Se ele falasse assim: já estou sofrendo demais, não mais isso não. Mas esse é o tratar de Deus. Você sabe por quê que Deus leva? Deus tinha dado sonho a José. O capítulo 37 começa dizendo que ele tinha uma linguinha grande. Ué. A Bíblia diz que ele levava a má fama dos irmãos ao pai.
caguetava tudo. Tá? Então, para ele assumir a posição, olha, Deus trabalha, irmãos. Deus conhece lá na frente. Nós só olhamos o momento. Eu estou sofrendo, mas Deus precisava tratar. Ele trazia, era um caguetezinho. Exatamente. Deus tratou Jacó também. Tratou. Capítulo 32 de Gênesis, quando ele sai e Labão vai atrás dele e o pega, ele disse: você me mudou o salário 10 vezes, você me enganou. Labão enganou Jacó mais vezes, 10 vezes. Como ele tinha enganado Saul, ele foi enganado pelo sogro. Começou pela mulher, ele paga por uma e recebe outra. Pegou uma caolha lá e teve que tolerar. Aí você começa a olhar o projeto de Deus. Jacó amava mais a Raquel. No capítulo 29, a Bíblia diz o seguinte: e vendo Deus que Lia era desprezada, abriu a madre. As tribos mais influentes da história de Israel vêm dela. Inclusive Judá. Levi, Judá, vem de Lia. Quando você olha a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, você não pode reclamar luta nem provação, angústia, essas coisas, nada disso se compara. Olha o versículo 18 do capítulo 8 de Romanos. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então está dizendo o seguinte: tudo que você passar aqui é fichinha em relação ao que nós vamos ser. A glória que vai ser revelada a nós, ela não tem tamanho. Olha a glorificação, o nosso status, irmãos, é que vocês não sabem pensar na Bíblia. Nós seremos maiores do que os anjos. Quando fala o anjo está aqui, todo mundo estremece, grita. Nós vamos ser maior, porque nós vamos parecer com Jesus. Glória a Jesus. O corpo nosso será o corpo de Cristo. É que a gente não... Isso tem que encher o nosso coração, a mente. A Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se você tem um tesouro, você aguarda estas coisas, o seu coração está lá. Você se enche de gozo, de alegria, embora as lutas venham. Se veio para o Filho de Deus, vai vir e recebe numa boa. Glorifica o Senhor e que Deus vai te dar vitória. Aleluia. Nós precisamos ser gratos a Deus, porque Ele tem um amor muito grande para conosco. Amém. E a gente muitas vezes reclama, né? Amém?